Preste bem atenção. A profecia das 10 virgens. Mateus, capítulo 25. Yahshua, o Mashiach, o Messias, Filho do Altíssimo, que foi enviado com o seu sacrifício único, ele soltou uma profecia. Ainda no versículo 1, ele vai falar: porquanto o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Se você buscar uma análise mais lógica dessa escritura, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens? Será? Mas vamos ver que não se trata simplesmente, como está lá no título da Bíblia, né, que os escritores colocaram, as pessoas que traduziram. Lá está escrito a parábola das 10 virgens. O que acontece é que não é apenas uma parábola, é uma profecia. Porque o Messias lá diz que o reino dos céus, ou seja, assuntos concernentes à sua igreja, que foi instaurada através do seu sacrifício, será semelhante a 10 virgens. Quando o Messias estava falando o reino dos céus será, então é porque realmente o reino dos céus aqui na terra, uma parte da igreja no tempo do fim, será semelhante a 10 virgens. Preste atenção que o Messias não disse era semelhante a 10 virgens, nem para o tempo dos apóstolos é semelhante a 10 virgens. Não. Por quê? Porque no tempo dos apóstolos só existia a igreja virgem dos apóstolos, era uma igreja virgem. Era uma igreja que tinha contato direto com a doutrina do Mashiach. Roma ainda não tinha passado pela igreja. A Babilônia ainda não tinha se apoderado das doutrinas da igreja. Ainda não havia corrompido parte da igreja. Quando ele fala será, ele está remetendo esta profecia da parábola das 10 virgens para onde? Para o futuro. E que futuro é esse, Igor, que ele está remetendo? Ele está remetendo justamente ao tempo de Mateus capítulo 24, em que estão acontecendo o quê? Os selos e as trombetas do livro de Apocalipse. Então, no tempo das trombetas, dos selos do livro de Apocalipse, porque o Mateus 25 ele pega essa tonada de continuar o capítulo 24, é tanto que a primeira palavra do capítulo 25 é uma conjunção que vem explicando detalhes do capítulo 24, depois eu mostro para os irmãos. Então, esse capítulo 25 é o quê? É Yahshua mostrando que nos dias em que houver os selos, em que houver as trombetas, e que momento é esse, Igor, que vão haver selos e trombetas? No fim do 6º milênio, certo? No fim da construção da igreja, prestes a iniciar o 7º milênio. Na última semana de Daniel, a sua igreja, assuntos concernentes à sua igreja, nesse momento haverão 10 virgens. No tempo do fim, um grupo de pessoas sairá da igreja católica e da igreja evangélica e constituirão o 6º castiçal, o castiçal da Filadélfia. O castiçal da Filadélfia, ele é chamado o castiçal das virgens. Por quê? Porque é uma igreja virgem que saiu dentre o sistema religioso caído, que saiu de dentro do sistema católico evangélico babilônico para constituir a igreja da Filadélfia no tempo do fim. Então a Filadélfia ela é formada por 10 virgens, certo? Dentre essas 10 virgens, 5 são prudentes e 5 são loucas, nécias. Louca na escritura significa que não dá atenção, não dá ouvidos à palavra. São coisas que nós vamos entender mais adiante. E na igreja evangélica é ensinado que essas 10 virgens são a igreja do Messias, que está sobre a face da terra e que vai esperar o seu retorno para o arrebatamento. Está certa esta afirmação da igreja evangélica, Igor? Eu posso dizer para os irmãos que não está certa nem está errada. Digamos que está incompleta. Não tinham como eles deduzir antes de chegar o tempo do fim. Profecia das 10 virgens. O que é que as virgens estão fazendo? Elas estão esperando o noivo. Elas estão esperando Yahshua. Elas estão esperando o Messias. No versículo de número 5, Mateus 25:5, a escritura, a palavra vai dizer o quê? E tardando o noivo. O noivo ele atrasa. Preste bem atenção que não vai ser toda a igreja que vai aguardar este evento. A palavra fala que a Laodiceia, lá em Isaías 29, vai estar num profundo sono. Depois gravo para os irmãos um vídeo sobre a igreja evangélica. A igreja de Tiatira está acamada, não está com forças espirituais para aguardar tal evento. Mas a igreja de Filadélfia estará esperando. Vai ter versão das escrituras na Jerusalém que vai dizer: e atrasando o noivo. Irmãos, se o noivo atrasa para determinado evento,
é porque havia um momento marcado para que este noivo viesse ao encontro das noivas. Por isso que Yahshua diz para o mau servo: não saberá o dia nem a hora. Ouve-se um grito na metade da semana, na metade da noite, meia-noite. Aí vem o noivo, entendeu? Na escritura, o termo noite, falando de antemão, para você entender várias profecias, ele é retratado na inscrição profética como a última semana de Daniel. A última semana profética, semana de anos, 7 anos. Em muitas profecias, quando você vê o termo noite, você traduz para a última semana de Daniel, a última semana profética. A palavra fala no livro de Levítico, capítulo 24, versículo 3, creio ser este versículo, que os castiçais, as lâmpadas, os lampadários do santuário, do local santo, eles devem ser abertos à noitinha. Você vai ver isso na tradução Novo Mundo. Ou seja, no finalzinho do entardecer, quando vai entrando a noite, as lâmpadas, a lâmpada da verdade no tempo do fim, ela já deve estar acesa. Nós já estamos no período noturno. Nós só temos como saber se estamos dentro do período noturno através dos sinais que devem acontecer dentro da última semana. Os selos que estão descritos em Apocalipse. Dentre os selos, dos primeiros selos, existe o segundo. O segundo selo, Cavaleiro Vermelho, trata-se da Terceira Guerra Mundial. Este evento acontecendo literalmente de forma desencadeada em vários países, nós poderemos dizer que sim. Nesse momento nós estaríamos dentro do período noturno, dentro da última semana de Daniel. E a palavra mostra que há um limite para essa abertura da semana. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que observar os sinais e agir com prudência. Finalmente, nesse entardecer da humanidade, poderemos dar continuidade ao trabalho. Ouve-se um grito na metade da semana, na metade da noite, meia-noite. Aí vem o noivo, entendeu? Depois nós adentramos nesses assuntos. Paz de Yahshua, igreja. Fica na força de Yahweh dos exércitos. Aleluia.